Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Que importância tem a aceleração digital e o conhecimento suportado nos dados nas organizações desportivas? A recuperação pós-pandemia, a centralização dos direitos de televisão, os fundos do PRR, os programas Crescer 2024 e a FPF 2030 exigem transformações no mundo do futebol. É de gestão na relação com os adeptos e da importância dos dados que vamos falar nesta segunda parte do jogo económico. Nuno Mena é diretor da Sports Alliance para Portugal e para a América Latina, é o convidado desta edição do Jogo Económico. Muito bem-vindo, Nuno, muito bem-vindo e obrigado por estar connosco neste Jogo Económico para falarmos de um tema que se calhar passa muitas vezes ao lado daquilo que são as grandes discussões na gestão desportiva, mas a verdade é que a relação com os adeptos é cada vez mais fundamental para um clube que quer ser viável e sustentável no futuro. Sim, olá, boa tarde e muito obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui a partilhar convosco este espaço. Sim, é verdade, o conhecimento e as decisões suportadas em dados são fundamentais em qualquer organização, seja ela desportiva ou não, mas e no mundo corporativo e no mundo empresarial, hoje em dia não se trabalha sem qualquer informação. Naturalmente nas organizações esportivas ainda mais, e pensando naquilo que é nosso ecossistema empresarial em Portugal e na zona europeia, todos os recursos são muito limitados, quer os recursos humanos, quer os recursos tecnológicos, e portanto temos que garantir que otimizamos ao máximo a utilização dos recursos financeiros também, mas também daquilo que temos disponível. Para além disso, o tempo e a atenção que os nossos clientes, ou que os clientes das organizações esportivas, ou seja, os adeptos e as pessoas que consomem o produto de desporto e naturalmente o produto de futebol, o tempo e a atenção são cada vez mais reduzidos e competem com muitas outras atividades, se quisermos, que existem disponíveis no nosso dia-a-dia. Por isso é crítico que a informação faça parte do processo de tomada de decisão, ou seja, não podemos continuar, e não é execuível, não é sustentável no médio, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, que as decisões sejam tomadas de uma forma subjetiva, na base de pensamentos ou crenças, ou muitas vezes com base naquilo que nós achamos que pode acontecer. E, portanto, um exemplo muito simples é a contratação de um jogador, portanto, fazendo o paralelismo com a contratação de um jogador. Hoje em dia, quando se contrata um atleta, seja para qualquer atividade, há toda uma componente de informação e de estatística que é analisada antes desse atleta vir, para além da componente pessoal, todo o exatamente, psicológica, não é? Exatamente, portanto, sabe-se tudo sobre esse atleta, não só da sua performance enquanto atleta, mas também todo o ambiente que o rodeia, da família, dos amigos, os hábitos que ele tem, portanto, tudo isso é trabalhado. E, neste caso, é transportar rigorosamente o mesmo conceito para a relação com os nossos potenciais clientes, que são os adeptos, que são os fãs, são os sócios, que estão no topo da pirâmide, mas partindo daquela base que é a audiência, que muitas vezes é conhecida, mas não é identificada, é trabalhar essa informação até que a possamos trabalhar de uma forma personalizada. E, Nuno, já vamos falar do enorme potencial que passa sobretudo pela forma por esta capacidade de angariar adeptos e até dando o exemplo que falámos no início da primeira parte, no lançamento deste programa, do Wolverhampton, que é um caso verdadeiramente notável e que vale a pena, de facto, focar as nossas atenções. Mas pergunto-lhe desde já, Nuno, o que é que, depois de angariado, digamos assim, esse adepto e depois de um clube conseguir digamos que partilhar essa capacidade do adepto, enfim, ter aqui vários gostos e várias preferências, se calhar até ter 2 ou 3 clubes, ter a capacidade de ter um gosto ou um seguir desse adepto, depois o que é que os clubes fazem com esse potencial humano, com essa capacidade de angariar adeptos? No caso do Wolverhampton, por exemplo, de ter passado para um número quase irrisório de utilizadores para mais de 1 milhão de adeptos. De adeptos ou de utilizadores? Vamos falar assim. Seguidores conhecidos, é verdade. Exatamente.
há 4 pilares fundamentais deste processo. Por um lado, há o conteúdo que qualquer organização desportiva tem, há as ferramentas que existem no mercado, seja a nossa, sejam outras, existem os dados que qualquer clube tem, independentemente de os utilizar ou não, existem folhas Excel, existem sistemas que estão espalhados e que são utilizados de diferentes formas, mas depois falta na maior parte dos casos, infelizmente na esmagadora maioria dos casos, falta a estratégia. E portanto aí tem que ser os clubes a trabalhá-la. Agora, o conteúdo existe, as ferramentas existem no mercado, os dados estão lá, têm que ser trabalhados, e é só preciso criar a estratégia. A estratégia para quê? Para eu, precisamente, a partir do momento em que eu tenho uma base conhecida, mas lá está, como eu referi, não identificada, e o Wolverhampton é um caso, é um dos muitos casos, mas posso dar outro exemplo, os Baltimore Ravens, que têm na sua base de dados o mesmo número, a diferença são centenas, de seguidores nas redes sociais no seu banco de dados, estamos a falar de 6 milhões de cadastros. Mas aquilo que fazemos é utilizar as redes sociais, para além de todos aqueles pontos de contacto que existem numa organização desportiva, os sócios, a bilheteira, as lojas físicas, as lojas online, a app, a web, ou seja, tudo aquilo que sejam pontos de contacto que me permitam identificar uma interação de alguém para com essa organização desportiva, seja abrir um e-mail, seja fazer a subscrição para a newsletter, seja todos esses pontos de contacto me permitem coletar essa informação. E, portanto, as redes sociais são mais um ponto de contacto, através de ferramentas de gamificação, através de ações que me levem a um site, a uma landing page, ao site do clube, a criar a conta do clube, e isso toca depois em alguns dos desafios que existem na indústria neste momento, que é ter os dados próprios, ou seja, dados first party, em vez de dados secundários ou terciários através de parceiros, e também depois noutras ferramentas que existem muito ligadas a fan tokens, tudo o que tem a ver com o cripto e com o Web 3.0 e com o metaverso, dificultam a facilidade de termos dados próprios. Mas a partir do momento em que nós conseguimos ter uma forma de interagir com essa pessoa ou com esse contacto, seja ele sócio, adepto ou não, no fundo entra aqui numa escada que nós chamamos de escada de fidelização, ou loyalty ladder, os clubes ingleses utilizam muito isso, que na prática é subir de valor em base daquilo da sua interação para com o clube. Ou seja, na base temos a grande maioria, que são aqueles que interagem pontualmente. Certo. Nós não, se calhar nem temos muita forma de interagir pessoalmente com eles. Porque não há registrados, fazem parte da estatística, mas não há grande interação. Temos um e-mail, mas não sabemos, se calhar se é homem, se é mulher, não temos grande informação, mas vamos interagindo através de conteúdo e de algum tipo de comunicação. Para quê? Para que eles possam vir subindo e convertendo para um patamar superior. Depois começamos a ter, tipicamente quando existe a identidade digital do clube, ou seja, o torniquete digital, para que eu possa, em qualquer parte do mundo, e pensem nos imigrantes, por exemplo, que seguem os clubes portugueses, ou os estrangeiros que seguem um jogador que vem para Portugal, ou no caso do Wolverhampton, a comunidade de seguidores chineses, ou a comunidade, por exemplo, de seguidores sul-americanos ou portugueses, que existe, que em número não é significativa, mas é uma comunidade bastante interessante. Portanto, pensamos todos estes que de forma física não podem interagir e não podem assistir a uma partida, mas querem interagir com o clube porque seguem e gostam e querem de alguma forma estar próximos. E, portanto, passamos para um nível superior de interação e depois entramos, se quisermos, num regime mais transacional, ou seja, interage com o clube mais frequentemente, tem a app do clube, consome conteúdos. Passa para um patamar superior, onde já compra uma camisola uma vez por ano, ou compra 2 em 2 anos, portanto já vai havendo alguma componente de transação. E depois aquilo que se pretende é que exista uma recorrência dessa transação, seja através da afiliação, seja através de ser sócio, ou da compra anual da camisola, ou de uma prenda que oferece aos seus filhos, ou ao seu marido, etc. Há um exemplo muito, muito curto e muito rápido sobre o Leicester City, que nós em 2016, logo após eles terem sido campeões, fizemos uma análise de dados através de uma análise estatística dos dados com clusters, e um dos clusters tinha 30% dos seguidores que têm a conta do clube, ou seja, a identidade digital do clube, e esses 30% eram senhoras que viviam fora do Reino Unido e que faziam em média 1 a 2 compras por ano. Ou seja,
seguidoras, ou mulheres de seguidores, ou mães de seguidores, ou namoradas de seguidores que faziam uma compra para a pessoa que estava com eles. E, portanto, há um público que vai muito além daqueles que são os sócios que nós temos dentro Exatamente. de uma organização E desportiva. temos muito para falar sobre esse tema. Jorge, tu és alguém que está muito ligado à tecnologia, portanto, nada disto para ti é novidade, mas de facto, ouvindo aquilo que o Nuno nos transmitiu no início desta segunda parte do jogo económico, ficamos ali com um vislumbre do enorme potencial que existe em trabalhar de facto as bases de dados, trabalhar a base de adeptos que os clubes conseguem angariar ao nível das redes sociais, ao nível de outras entradas, de outras fontes, digamos. Como é que vês, de facto, todo este potencial a ser aproveitado pelos clubes de forma a rentabilizar os dados? Bem, em primeiro lugar, cumprimentar o Nuno. Eu acho que, obviamente, e tenho a certeza disso, é fundamental não só para os clubes, mas até para os próprios jogadores. A forma como gerem as redes sociais são para hoje, para os jogadores, sobretudo aqueles que jogam nas ligas de top 5 ou mesmo nos três grandes em Portugal, os jogadores de seleção, obviamente têm como uma grande fonte de receita. Não é só o contrato que têm com o clube, mas também os contratos que depois têm com as marcas em virtude da exploração das suas próprias redes sociais. E, portanto, é uma fonte de receita extremamente importante quer para os clubes, quer para os atletas, por um lado. Por outro, dizer que hoje, obviamente, é muito importante, e nem todos os clubes têm, sejam sites, sejam aplicações que sejam intuitivas, onde se tenha acesso à própria loja online com qualidade e que se receba rapidamente os produtos de merchandising, etc. Isso é também um dado muito relevante. E por fim, deixava aqui pegando no exemplo do Wolves para o Nuno, deixava aqui uma espécie de provocação, até porque o Nuno é o responsável para a América Latina, e estamos a falar do mercado, quando comparado com o mercado português, e o Nuno é o responsável para Portugal e para a América Latina, da empresa. Absolutamente esmagador, um mercado absolutamente esmagador, não é? Um mercado absolutamente esmagador, quando olhamos, por exemplo, para a realidade de qualquer clube do Brasileirão, os milhões de adeptos que têm, em comparação com a realidade do futebol português, até porque temos casos muito especiais, como é o caso, o Tondela e o Moreirense acabaram até por descer de divisão, mas olhamos para casos como é o Vizela, que é uma vila muito pequena, ou outros exemplos deste género, o próprio Estoril e o Casa Pia, que em termos de número, quer de assistência nos estádios, quer de número de adeptos, apesar de estarem na região da Grande Lisboa, têm ali a concorrência dos dois grandes da segunda circular, e portanto perguntava ao Nuno qual é que é o desafio para o futebol português e como é que se pode combater a menor dimensão do nosso mercado, mesmo no que diz respeito às redes sociais e verbas de marketing, etc., como é que se pode fazer crescer esse público-alvo. E o Nuno já deu alguns exemplos, jogadores internacionais que podem chegar. Eu acredito, por exemplo, o Sporting hoje tem mais seguidores da Nigéria, por exemplo, porque chegou há pouco tempo o Fatal, que é um jogador visto como a grande coqueluche do futebol nigeriano. Ou o caso de contratar um jogador como Sarabia, provavelmente pode ter, em termos de alcance e de novos seguidores, nomeadamente de Espanha, algum ganho de causa também. Mas, sobretudo, deixar esta questão, como é que, para a realidade do nosso futebol, e se calhar se olharmos para o número de seguidores que alguns clubes da Primeira Liga têm, nem precisamos de ir mais longe à Segunda Liga, basta irmos à Primeira Liga, como é que se pode aumentar o alcance e como é que o futebol português pode ganhar visibilidade até nesse aspecto. Já nem falo só dos direitos televisivos e tentarmos vender a Liga Portugal para outras geografias. Sim, obrigado pela questão, que são várias questões dentro de uma questão, mas estão efetivamente todas
coladas. De certa forma, o Nuno já tinha dado ali um lamiré na primeira intervenção, já tinha falado um bocadinho desta questão que o Jorge colocou, mas é toda uma questão à volta daquele que é o potencial dos imigrantes portugueses que estão espalhados pelo mundo. Partindo de uma forma mais macro, pensemos a lógica de quando, olhando para um clube de futebol, não podemos fazer o mesmo que quando se abre uma loja, por exemplo, que abrimos a porta e esperar que as pessoas entrem. Não vai acontecer. Vão, claro, existir clientes que são os sócios, são aqueles 1.000, 2.000, 3.000 que o Jorge referia, ou no caso dos clubes grandes, a quantidade é bastante superior. Mas clubes grandes em Portugal temos 3, 4, depende daquilo que queiramos chamar um clube grande, mas clubes com adesão social, teremos efetivamente 3, 4. Ou podemos incluir com o Vitória. Exatamente, podemos incluir aqui o Vitória, que tem de facto efetivamente uma massa social muito presente, apesar de ser muito concentrada ali na zona de Guimarães, mas tem também depois bastantes imigrantes ali da região, portanto, sobretudo no norte, efetivamente existe mais a presença da imigração, de fora, naturalmente, mas que é um mercado que tem que ser explorado. E, portanto, há aqui 2 ou 3 coisas que são fundamentais. Por um lado, a comunicação. A comunicação deve ser o mais personalizada possível, deve ser o mais objetiva possível. Não faz sentido nós enviarmos o mesmo conteúdo para todas as pessoas, portanto isso vai gerar desperdício de recursos e desperdício de meios e fazermos gastar dinheiro e fazermos perder o tempo das pessoas que estão do outro lado. Por outro lado, as redes sociais são efetivamente um canal interessante para criarmos a audiência, mas não nos podemos esquecer que isso é um canal interessante, isso é um canal fácil de nós criarmos e até mantermos enquanto entidade desportiva. Porquê? Porque está lá tudo, portanto só precisamos adicionar para lá conteúdo. No entanto, essa informação não é nossa e cada vez vai ser menos nossa e a quantidade de métricas que nós podemos trazer é reduzida. É fundamental, é um canal, sim, é verdade, devemos explorá-lo até porque serve como base da tal escala, da tal pirâmide que falámos há pouco, mas temos garantidamente que trabalhar em converter essa audiência numa audiência conhecida. O caso dos atletas é um caso bastante paradigmático, um caso bastante interessante. Podemos dar o exemplo, por exemplo, do Taremi, quando estava no Rio Ave também, e mais tarde agora no Futebol Clube do Porto, ou outros atletas que trazem consigo... Mais de 2 milhões de seguidores, não é, Nuno? Creio. Trazem consigo uma legião de potenciais clientes. Nós próprios seguimos atletas e quando eles mudam de clube, começamos a seguir o clube também para perceber qual é que é a nova realidade. Portanto, faz parte do mercado global. Portanto, os clubes hoje em dia têm efetivamente essa estratégia de trazer jogadores para ter alguma presença internacional, alguma presença comercial, mas importa sobretudo que aproveitem todos os pontos de contacto que existem, não só quer externos, mas também internos. Pensemos, por exemplo, naquilo que são as academias e as escolas de formação, onde temos naturalmente os atletas, mas temos os pais, temos os professores, temos o conjunto de pessoas que muitas vezes consomem o produto, digamos assim, de escalões de formação e, portanto, só através de um atleta que temos pelo menos mais uma pessoa e, portanto, já estamos a duplicar. Em Portugal, naquilo que é a nossa atividade, temos vários exemplos, mas temos um bom exemplo, é o caso do Rio Ave, que mesmo no ano em que deixa a segunda liga, está a crescer a quantidade de utilizadores na sua base de dados e, sobretudo, não sócios, a cerca de 30% ao ano. Ou seja, está a crescer a mais do que a média dos nossos clientes, de forma global, que é de cerca de 22% ao ano, 22% a 25%. Ou seja, está a crescer a um ritmo muito mais acelerado, aproveitou o facto de ter descido para, no fundo, reunir as tropas, e muita da comunicação ao longo do ano foi baseada em filmes e em momentos que apelavam à união, e aproveitou este ano e está agora a desenvolver, e temos já ações preparadas também para o início da época, para aproveitar todos os momentos para capturar dados novos, sobretudo, e qualificar aqueles que já existem. E isto toca não só com os adeptos, com os fãs, com os potenciais clientes, toca também com a comunidade local, ou seja, tudo que tem a ver com responsabilidade social e o impacto de uma organização desportiva na sociedade que está próxima de si,
também é uma fonte de dados. Nós cada vez mais trabalhamos com fundações, sobretudo ligar fundações desportivas, precisamente porque há efetivamente uma lógica, e estamos a pensar no mercado do Reino Unido, naturalmente, neste caso, porque há uma lógica transacional com tudo o que tem a ver com os clubes, mas há também uma lógica relacional. Cada vez mais há entidades, e isto leva-nos aqui para outra questão, que são as marcas. Há entidades que querem estar associadas ao desporto, mas não querem estar associadas ao desporto dentro do campo, ao futebol dentro do campo. Tem as suas questões, tem as suas polémicas, tem muitas coisas, por vezes, impacto negativo. E, portanto, associam-se àquilo que tem a ver com o impacto positivo que o desporto traz na sociedade e que, claro que há aqui uma componente comercial, se quisermos, mas que lhes permite estar próximo da comunidade. Podem ser marcas nacionais ou marcas globais ou até marcas locais. E todos esses dados de participação dos participantes, dos voluntários, dos professores, dos atletas, ou seja, toda a gente que está envolvida, por exemplo, num rastreio ou num programa de promoção da atividade física para combater a obesidade em crianças ou para a atividade física dos mais velhos, seja o que for. Portanto, tudo isso gera informação que essas entidades podem recolher e que as marcas muitas vezes querem associar. Portanto, a informação é relevante na perspectiva transacional naquilo que é a venda do B2C, ou seja, do canal tradicional de onde vem grande parte das receitas, mas é também fundamental para que as marcas se associem a uma organização desportiva. Isto é, eu enquanto marca quero cada vez mais ser muito mais eficaz nas minhas ações, naquilo onde eu invisto os meus recursos financeiros para chegar a um público-alvo. Quem tem esses dados de forma qualificada são os clubes, são as organizações esportivas, ou pelo menos deveriam ser, porque pensemos num exemplo muito simples. Se houver uma ação, e vou aqui utilizar clubes do Brasil para ser um exemplo mais agnóstico, se eu seguir o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians, se uma marca quiser fazer uma ação para seguidores do Palmeiras, e eu, por acaso, for adepto do Corinthians, vou receber essa ação na mesma. E, portanto, vou receber uma campanha, uma ativação que não é para mim enquanto público-alvo. Enquanto que se eu utilizar os canais do clube, existe um vínculo emocional àquele clube. Portanto, eu de alguma forma, a algum momento partilho os meus dados porque me interessa seguir e ter uma relação com o clube no dia-a-dia. Portanto, a objetividade e a propensão de conversão é muito mais elevada porque existe um vínculo. E eu, se receber uma comunicação, um push no aplicativo, seja o que for, do meu clube, ou da federação, ou do desporto que eu gosto, ou do atleta que eu gosto, e essa é uma questão que se levanta também, até que ponto os atletas devem também trabalhar dados próprios. Se eu receber essa comunicação, a probabilidade de conversão é muito mais elevada porque existe este vínculo emocional e, portanto, é muito mais objetivo e nós temos dados que permitem medir isso. Portanto, se é possível medir, eu consigo controlar e consigo decidir em base desses resultados. Muito bem, Nuno, é um tema verdadeiramente interessante e apaixonante. Eu suspeito que nós, num dos próximos programas, possamos voltar a este programa, provavelmente para discutir, se calhar, outras vertentes, e são muitas que teríamos aqui hoje para explorar, mas para já agradeço imenso a presença nesta edição e fica desde já feito o convite para que volte, porque de facto este é um tema que é muito, muito interessante de explorar. Mais uma vez, muito obrigado, Nuno Mena, pela presença neste Jogo Económico. Já a seguir passamos então para as escolhas da semana neste programa.